Boa tarde, tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai ver ficha técnica. A ficha técnica é um instrumento que a gente tem, né, gerencial, e uma maneira também da gente descobrir quanto custa o prato que a gente vai fazer, o doce que a gente vai fazer, e a partir disso que eu consigo cobrar, né? Então, é muito comum as pessoas me perguntarem: quanto que eu cobro um bolo assim, assim, ou uma feijoada, né, que se for o pessoal da cozinha. E aí o que eu digo é, eu sei ficha técnica, eu não sei. Sem ficha técnica é só um chute. E aí eu não vou saber o valor. E isso é sempre o que a maior parte dos estabelecimentos fazem, é não se preocuparem com isso, né? E isso dá prejuízo, né? Ou ele ganha, mas ele poderia ganhar mais dinheiro. É a padronização e várias coisas que a gente vai falar hoje durante a aula. Essa aula, ela não vai ser muito extensa, porque ela é um assunto muito denso, né? Eu sei aqui que todo mundo, sim, acho que todos ficam animados com a possibilidade de aprender, né? Como utilizar essa ferramenta e descobrir quanto custa e quanto vai cobrar, né? Mas, por outro lado, envolve conta, tá? Mas respirem, fiquem calmos. Eu tenho uma planilha de Excel pronta para passar para vocês. Mas antes disso, a gente precisa entender como a gente calcula, né? Então, eu vou explicar e depois eu vou passar um exercício para vocês. Esse exercício a gente vai fazer ele quase na totalidade, mas as contas, hoje eu vou falar um pouco e as contas a gente vai fazer na próxima aula, tá? Segunda-feira que vem. Então, a minha ideia com vocês é que a gente consiga trabalhar tirando dúvidas, né, de maneira remota, mas que vocês, eu quero muito receber o WhatsApp de vocês podem me mandar no privado, né, fiquem à vontade, se quiserem colocar no grupo, compartilhar a dúvida, que sempre a dúvida de um é com certeza a dúvida de outros, ou me mandar no privado, tá? Porque daí a gente vai conversando, vai esclarecendo essas dúvidas. O que eu faço quando a gente está trabalhando a ficha técnica presencialmente, eu vou passando nas carteiras, vou conversando e faço isso, né? Praticar o exercício para entender. Então, aí como eu não vou poder passar na carteira de vocês, eu peço que vocês passem mensagens para mim no WhatsApp, né? Como vocês preferirem. Particular ou inbox, tá? Então vocês vão conversando comigo, tirando dúvida, a gente vai conversando e fazendo, tá? Vamos trabalhar bem isso, né? Essa parte, que é uma parte pequena, e aí segunda-feira a gente consegue se dedicar nas contas e entrar um pouco mais na matemática, tá? Então conto com vocês. É importante a gente entender que a ficha técnica, ela não só vai ser uma ferramenta que vai me dar maneira de descobrir quanto custa a preparação, né? O bolo, o brigadeiro, o pudim, a torta, mas ela é uma receita padronizada. Nela eu também coloco o modo de preparo de uma maneira padronizada, na qual são discriminados todos os ingredientes utilizados. Vocês vão ver que eu vou dar o exemplo que eu vou colocar no brigadeiro, eu vou enrolar com o auxílio de uma luva de vinil e eu vou colocar o custo dela, porque tudo que eu gasto eu tenho que contar, né? Isso é muito importante. Então é, portanto, um instrumento gerencial, né? É uma maneira que eu tenho de gerenciar e de apoio operacional. Quando eu falo de apoio operacional, é porque ele ajuda na operação. Então, outros confeiteiros, se eu pensar, por exemplo, numa confeitaria. Eu tenho um confeiteiro, o confeiteiro pediu demissão, vai trabalhar em outro lugar, e aí vem outro, e aí eu estou sempre a mercê do confeiteiro que está lá para fazer o bolo. Não, eu tenho um modelo de ficha técnica,
aonde tem exatamente a quantidade que ele vai usar e uma receita bem descritiva, né? Bem objetiva e descritiva, para que ele não cometa nenhum erro. Então você perdeu um ajudante ou você perdeu o confeiteiro do lugar, você não perde a qualidade dos produtos. E nele também a gente faz o levantamento dos custos, né? Eu consigo ter todas as informações ali para saber quanto custa aquela receita, né? E ordena as etapas de preparação e montagem dos pratos, dos doces, né? Ter as fichas técnicas, ela tem inúmeras vantagens nisso, né? Então a gente vai dar alguns exemplos aqui. Ela diminui as perdas da confeitaria, né? Ou da cozinha, ou da padaria, de onde for. Facilita a preparação dos doces, dos pratos. Facilita o trabalho do setor de compras, ou mesmo se eu estou trabalhando em casa, se eu, né, eu sou autônoma, e facilita para mim na hora de fazer a compra, né? Porque na hora que for fazer a lista de compra, eu sei exatamente a quantidade que eu uso. Permite bom treinamento de novos confeiteiros, né? Dinamiza o trabalho da brigada do salão, quando eu tenho serviço, né, ou confeitaria ou padaria que tem garçom, ou mesmo no restaurante, quando estou falando da confeitaria do restaurante, facilita demais para quem trabalha no salão, para os garçons e atendentes. Ajuda no controle dos desvios, né? Então, às vezes, né, as pessoas que trabalham lá têm costume, às vezes, de pegar, levar uma coisinha, mesmo de parar e comer tal ingrediente. Então, você consegue diminuir isso, porque você tem uma ficha técnica que é exata e você compra a quantidade exata que você precisa, né? Não fica à mercê, a olho, né? Ela é a base de cálculo do preço de venda dos pratos. Então, quando a gente for aprender a precificar, a gente vai usar a base de custo, né? Então, tem que ter um custo. Eu tenho que saber quanto eu gasto para poder saber quanto eu vou cobrar. E garante, que garante ao cliente, né, qualidade e quantidade. Por que quantidade? Porque às vezes varia as quantidades. Às vezes o bolo está mais recheado, menos recheado, né? Ou eu vou comer aquela coxinha na padaria, às vezes ela tem mais recheio, às vezes ela tem menos recheio. E a gente não quer isso, a gente quer chegar, nós como clientes, nós queremos chegar e ter o mesmo produto, a mesma quantidade e a mesma qualidade. Aqui a gente tem uma ficha técnica. Esse é o modelo que eu gosto de utilizar. E eu tenho ele, né, no computador. Eu vou enviar para vocês esse modelo, tá, no Excel. Então, agora, se alguém não tem familiaridade em usar o Excel, porque na verdade essas planilhas estão prontas, é só alimentar, né? Alimentar que fala é só você colocar as quantidades que ele vai calcular sozinho para você. Então, se você não tem familiaridade no Excel de fazer fórmula, não precisa se preocupar. Eu vou enviar ele com a fórmula pronta. Mas eu quero que vocês entendam como são feitas essas contas, né? Para que as coisas façam sentido para vocês. Então, também vai estar lá no link do grupo no WhatsApp a ficha técnica no Excel para vocês, o modelinho dela. E aqui o que a gente tem? Um brigadeiro, né? Uma receita, eu coloco o nome da receita, né? Eu vou planilhar isso, eu posso depois imprimir, deixar num arquivo dentro da confeitaria. Eu posso colocar foto para ilustrar. Por exemplo, um brigadeiro, as pessoas sabem como é. Eu coloquei a foto. Mas se eu pensar, por exemplo, eu quero saber exatamente como é a montagem da torta de morango, eu já bato o olho na foto da ficha técnica e já sei fazer, né? Isso facilita muito quando a gente trabalha com vários funcionários e tudo mais. Então, pessoal, aqui eu vou explicar, mas eu vou explicar de uma maneira, eu não vou entrar tão aprofundado na ficha técnica,
para a gente deixar as contas e a compreensão das contas para segunda-feira, tá? Mas então, aqui o que a gente precisa entender? Eu coloco a quantidade de porções e o tamanho da porção. Então, o que eu fiz? Uma lata de leite condensado tem 395 gramas. Aí eu somei 395 gramas mais 45, mais 15, mais 100 do granulado. Deu 555. Daí eu peguei esse valor e dividi por 20 gramas. E descobri que eu tinha 20, que daria 27 porções de brigadeiro. Então eu já coloquei lá, essa informação é muito importante. Porque daí eu vou dividir o custo total da receita por 27, para descobrir quanto custa cada brigadeiro. Porque no final eu vou descobrir que o brigadeiro custa 22 centavos. Tudo que está em vermelho é a parte que a planilha vai nos dar. O que está em azul é a parte que a gente alimenta. A gente vai lá, escreve, a gente vai lá e anota. Então eu tenho leite condensado. Eu pus uma lata, tá? Mas eu poderia colocar, por exemplo, 395 gramas ou 400 gramas e colocar o preço do quilo do bag, né? Quando a gente compra aqueles sacos grandes de leite condensado, que isso é mais barato, né? Isso é bem mais barato. Então, e também se eu faço, por exemplo, eu não faço uma receita de brigadeiro. Sempre que eu faço 2, ou eu faço 5, ou tenho uma máquina que faz brigadeiro, aquelas panelas de brigadeiro, e faz para mim mais. Então, aí é que você vai alimentar e colocar. Essa parte vai ser sempre de acordo com o estabelecimento, com a pessoa que faz. Então, ela vai colocar as quantidades que são as quantidades reais que ela precisa dividir, né? Então, eu tenho cacau em pó, que eu coloquei 0,45, daí eu vou olhar lá na quantidade bruta, ele colocou 0,05. Ele arredondou para mais. De 45 gramas, ele passou para 50 gramas, tá? Aqui a gente vai sempre usar isso. Como a gente trabalha com unidade inteira, 1 quilo, 1 litro, uma unidade, vai ser sempre 1 e quando é menos é 0, né? Se for 400 gramas é 0,4. Se for 40 gramas é 0,04. Se vocês tiverem alguma dificuldade com isso também, eu peço que vocês me deem retorno, que vocês me passem, daí a gente conversa, aí eu posso pedir ajuda também de algum professor de matemática. Então, o caminhar da ficha técnica vai depender também do que vocês vão trazer para mim, tá? Das dúvidas. Então, eu tenho a manteiga, que daí tá aqui 0,015, que seria 15 gramas, ele arredondou aqui para 20 gramas, 0,02, tá? Chocolate granulado, luvas de vinil. A luva de vinil, eu compro uma caixa que vem 100 unidades. E eu gosto de usar a luva de vinil, acho prático, mas eu tenho que contar, porque eu estou gastando, tá? Então, se numa caixa vem 100 unidades de luva e eu vou usar uma luva, né? Aí eu coloco uma unidade da luva, aí eu vou dividir 1 por 100 e vou descobrir que eu gasto, e a caixa da luva custa R$22. Daí eu vou descobrir que eu gasto 22 centavos para usar a luva para enrolar os brigadeiros, né? Isso é importante, todos os gastos são importantes. Na verdade, nesse momento, é isso que eu queria que vocês entendessem, assim, quanto a exatidão do quanto eu uso é importante e do que eu uso é importante para a gente descobrir o valor total. Então, o modo de preparo também vai ser um modo de preparo bem detalhado. Aí eu coloquei uma panela, coloque o leite condensado, o cacau, misture bem, né, para não formar aquelas bolinhas. Em seguida, junte a manteiga, leve ao fogo médio, mexendo com frequência. Então, a gente sempre tenta deixar o mais detalhado possível esses modos de preparo.
O custo total da receita deu R$ 5,91, tá? E o preço tá lá, tá preço de venda, tá? Mas na verdade aqui é só o custo. Aqui não tá calculando quanto eu vendo. Aí, bom, eu já vou responder com alguma coisa que vocês devem estar pensando. Se eu trabalho com estabelecimento, eu multiplico sempre por 3, porque eu tenho água, luz, funcionário, aluguel. Então, vai depender um pouquinho do lugar. Dependendo se eu estou num lugar mais simples, gasto menos, estou no bairro, né? É tal. Mas, por exemplo, se eu fosse vender esse mesmo brigadeiro no estabelecimento na Praça da 15, eu acredito que talvez fosse vezes 4, não vezes 3, porque ali o aluguel é mais caro, o IPTU é mais caro, né? Tem essas coisas. O lugar vai ter que ser mais bonito, eu gasto mais com o lugar. Então, tudo isso vai levar em conta. Se eu estiver fazendo em casa, eu posso fazer vezes 2, né? Se eu não tenho funcionário, que eu tenho que lembrar que eu gasto água, luz e tudo mais, meu tempo, meu trabalho, eu tenho que contar, minha mão de obra, tá? Eu tenho que cobrar, por exemplo, esse brigadeiro, eu tenho que cobrar ele 40 centavos, 44 centavos? Lógico que não. É no mínimo que você vai multiplicar vezes 2 para fazer em casa, né? Não vai cobrar só isso, né? Então, e aí que eu não coloquei embalagem também, ó, esqueci da embalagem, tá faltando embalagem. Se eu for vender com a embalagem, eu tenho que pôr o preço da embalagem. Agora a gente vai retomar, então, o que faz parte da ficha técnica e tudo que tem que estar na ficha técnica, tá? Então, o nome do prato tem que estar lá em cima escrito. Mudando apenas o ingrediente, muda o nome da receita, né? Então, se eu tinha uma torta de morango, e a única coisa que vai mudar do morango ao fazer torta é de framboesa. A única coisa que vai mudar é a framboesa, mas eu tenho que mudar o nome da torta. Tamanho da receita é o número de porções que a receita renderá. O custo da receita é o custo total da preparação, é a soma dos custos unitários dos ingredientes listados. Então tem que estar lá todos os ingredientes. Vocês viram que eu fiz a ficha técnica e esqueci da embalagem, tá errado. Vou ter que acrescentar ali a embalagem no brigadeiro, tá? Para a gente saber exatamente o valor do custo daquele brigadeiro, independente se você vai cobrar R$ 2 por ele, R$ 1,50 por ele. Eu preciso saber quanto eu tenho de gasto, porque daí eu sei quanto que eu recebo de lucro. Senão eu nunca sei, eu estou sempre empatando. Eu não sei quanto entra de dinheiro. Eu tinha aqui meu dinheiro, comprei as coisas para fazer o bolo, entrou. Aí às vezes você acha que você está ganhando dinheiro e na verdade você não está. Porque você está vendo, você vê comprar, você vê entrar, mas você não está vendo o que está saindo exatamente, né? Você não tem a noção real do gasto certinho. O custo da porção, né? A divisão do custo total pelo tamanho da receita, que eu falei para vocês. Que eu dividi lá uma lata por 20 gramas e descobri que eu tinha 27 porções, né? Agora, pode ser também, essa conta pode ser feita o contrário. Eu preciso que renda tantas porções. Aí você faz o contrário a conta, tá? Ingredientes. Todos os ingredientes do preparo. Se a receita usar outros preparos, como recheio e cobertura, lista apenas o nome da receita e o seu valor, né? Eu vou mostrar para vocês. Então, se eu tenho uma receita de bolo de abacaxi com coco, então vai a receita, vai a massa do bolo, vai pão de ló, tá? Pão de ló, eu já vou ter o custo do pão de ló, mas eu tenho uma ficha técnica que eu fiz pro pão de ló. Vai creme de abacaxi. Eu tenho uma outra ficha técnica lá que tem o creme de abacaxi, porque eu posso usar ele em outra receita. Então eu vou desmembrando, né? E daí eu uso merengue suíço na cobertura. Então tem lá merengue suíço, o custo, porque eu já tenho uma outra ficha técnica que eu calculei o merengue suíço. A quantidade líquida, coloca-se a quantidade de cada ingrediente, tá? Que vai. E daí depois eu conto
compro a mais, por exemplo, morango. Tem lá a partezinha verde, né? Se eu compro ele por quilo, eu perco o verdinho, então eu tenho que comprar a mais. O preço de compra de cada ingrediente. Pode colocar uma nova coluna para designar a forma como é comprado. Eu posso acrescentar essa coluna na ficha técnica e colocar que eu estou calculando em quilo, mas eu compro ele em bag, como é o caso do leite condensado. Eu compro em lata, eu compro em quilo, eu compro em pacote. E aí essa informação, para você saber, para você lembrar, né? A quantidade bruta, então alguns ingredientes não possuem 100% de aproveitamento. Para saber o custo real de um doce, deve-se calcular o preço da porção do ingrediente que será utilizado. Então, a gente pode até pensar, você pode me fazer uma pergunta, mas o leite condensado não usa lata, tá, beleza. Mas eu não tô, quando eu compro, quando eu faço, vou fazer a lógica assim, quando eu faço pedido da lata e eu quero 395 gramas, e vai ter 395 gramas na lata, dentro da lata. Agora, quando eu quero banana, quando eu quero 1 quilo de banana, eu não quero 1 quilo de banana com casca, eu quero 1 quilo de banana sem casca, tá? É esse o raciocínio. Então, daí sim. Então tá. Então eu tô gastando mais, né? Aqui tem um exemplo. Aqui a banana tá constando com 40% de perda. Mas é muito para uma banana, em torno de 30, assim. 60 chega a ser banana da terra, que tem a casca bem grossa, sabe? Então eu vou perder 40% da banana. Assim, o preço que se paga por 1 quilo de banana será pago por 600 gramas de ingrediente pronto. Portanto, o aproveitamento da banana é de 60%, tá? Então, é essa a lógica. O custo, ele é a quantidade de cada ingrediente multiplicado, cada um pelo seu preço limpo. O preço limpo que a gente fala é com o aproveitamento. A sorte de vocês que, para pegar na cozinha, quase tudo tem, né? De hortifruti, de carne. Mas na confeitaria a gente consegue fazer muito mais fácil e rápido, porque é tudo limpo, né? O açúcar. Ah, uma coisa que eu não falei, que eu ia falar no outro slide, é do caso do ovo. O ovo, se a gente vai. A gente coloca o ovo como 100%, tá? Se eu aproveito as claras, se eu só vou usar gema e eu aproveito as claras, congelo, uso para fazer merengue suíço, eu também conto como 100%, tá? E a casca do ovo não é perda, porque eu não peço a mais ou a menos do que eu quero em relação a isso, entendeu? É o caso de uma abóbora, 500 gramas de abóbora pescoço para fazer aquela abóbora cristalizada. Eu tenho que lembrar que a abóbora eu vou perder a casca, vou perder a semente. Se eu pedir para o sacolão me entregar 500 gramas de abóbora, eu vou ter quanto? 300 gramas, tá? Então, acho que fica mais claro até do que o exemplo da banana, né? Então, o custo total é somatório dos custos de todos os ingredientes, né? O modo de preparo. Então, é toda a preparação da receita citada passo a passo, não como nos livros de receitas, né? Mas de uma maneira mais clara e objetiva. E até usando nomes técnicos, porque trabalhando com profissionais, então às vezes você não precisa, às vezes nem explicar tanto é necessário. Todas as preparações devem ter as suas fichas técnicas. Alguns estabelecimentos ainda acrescentam o cálculo da caloria de cada ingrediente, depois o seu valor total, né? Isso vai depender, né? Se vai querer colocar o valor calórico ou não. Para quem trabalha com diet light, isso é muito importante. Mas se você faz bolo para fora, alguma coisa assim, não precisa, não tem necessidade. Então, é a forma da compra, né? Como os produtos são comprados. Isso é muito importante. Rendimento. Ele representa o rendimento do produto após a limpeza para calcular. Então,
da limpeza, como é o caso da abóbora, né? Peso depois da limpeza, peso antes da limpeza. A foto, né? Ela serve para garantir a padronização da montagem. Então, vamos supor que você é dono do seu negócio, você não está lá, o funcionário é novo, vai fazer a tortinha de morango, mas ele fez uma vez com você, ele fez bem, mas ele não lembra exatamente como é a montagem. Vai lá, olha na foto, está resolvido. Né? A sigla QB, né, que a gente coloca quanto baste, ela é utilizada para indicar quantidade mínima, uma pitada de sal. O que eu faço? Eu não sei perdendo, eu coloco que eu gastei 10 centavos de sal, sabe? Porque daí eu tenho tranquilidade que eu não estou perdendo e facilita muito. Então, o fator de correção, né? O fator de correção é o cálculo de quanto a gente aproveita daquele alimento, né? Então, utilizado no cálculo do custo de produtos convertidos em alimentos. O fator de correção significa a perda de gêneros e produtos no processo de preparo de um prato. Eu dei o exemplo da abóbora, que é bom, né? Se eu vou fazer uma coxinha, por exemplo, eu compro o frango inteiro, que é mais barato. Não posso esquecer que eu vou perder, que eu tenho o osso, o frango. Eu vou cozinhar ele inteiro, depois eu desfio a carne, solto do osso, mas eu não posso esquecer que eu perdi o osso. E eu paguei o osso, né? Então, mas se eu preciso de 1 quilo de carne de frango desfiada, eu vou comprar quanto do frango inteiro? Daí, a gente não sabe essas coisas de cabeça e a gente tem uma tabelinha para ajudar. Por isso eu estou colocando aqui o link de um dos lugares que tem tabela, tá? Mas eu também vou mandar o link separado, talvez fique mais fácil de vocês olharem, tá? Hoje a atividade é um pouquinho trabalhosa, né? Mas a gente vai fazer a ficha técnica de uma torta de morango. Então vai ter que fazer a ficha técnica da massa sucrê, do creme de confeiteiro, da geleia de brilho e da torta de morango, tudo separado, tá? Mas calma, não quero que você faça nenhum cálculo agora. Respira, não se preocupa com isso, tá? Segunda-feira a gente vai ver isso. Mas eu quero que vocês façam a ficha técnica. Vocês podem fazer no, no, no caderno, tá? Depois vocês tiram foto e me mandam, não tem problema. Faz no caderno, tá? Monta uma régua, né? E coloca lá para vocês fazerem. Se você quiser usar a planilha de Excel, pode usar. Eu também vou mandar ela, tá? Ela também vai estar aí no grupo de vocês. Eu quero que vocês alimentem com a receita. Então, vocês vão colocar os ingredientes e vão colocar a receita, tá? E vão colocar o índice de aproveitamento, tá? Conferindo lá na tabela. O cálculo a gente só vai ver semana que vem, tá? Então, a atividade parece super trabalhosa, mas não é, porque a gente vai fazer metade agora e metade semana que vem, tá? Então, eu vou colocar um exemplo de um bolo, cobertura e recheio, e depois do bolo inteiro, para vocês verem, tá? Como que faz, para ficar mais fácil a visualização, tá bom? Porque a última ficha, na verdade, vocês vão fazer praticamente 3. A última ficha, ela só vai ser massa sucrê, a torta de morango, né? Massa sucrê, creme de confeiteiro, geleia de brilho e a fruta, né? Que vocês vão acrescentar, né? Que no caso é o morango, tá bom? Então, ó, lembrem-se, eu estou totalmente à disposição. Caso tenha ficado um monte de dúvida, não tenha ficado claro, me manda mensagem. Se quiser combinar comigo no ambiente virtual, sabe, conversar por WhatsApp, por vídeo, por voz, por mensagem.
o jeito que vocês quiserem, tá? Lembrem então que eu expliquei um pouco do que são os cálculos, mas a gente não vai fazer cálculo nesse momento, tá? A gente só vai alimentar as fichas. Então eu vou colocar aqui um exemplo. Eu falei que ia colocar de bolo, mas não vou colocar de bolo não. Eu vou fazer melhor. Eu vou colocar de uma torta, tá? Com outros ingredientes, mas que seja semelhante ao esquema que vocês vão fazer, tá bom? Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Se não ficou, não tem problema, né? É a minha primeira vez aqui dando essa aula remota, que é uma aula que eu gosto, mas eu vejo que talvez como não estou vendo vocês e não estou ouvindo as dúvidas e as perguntas, eu também fico um pouco insegura, né, de saber como é que tá isso para vocês. Então não esqueçam, nem que vocês tenham entendido. Ah, professor, ok, entendi. Ah, professor, entendi, mas isso aqui não ficou claro. Ah, professor, eu não entendi nada, nada, nada. Foi grego. Beleza, a gente vai fazer junto, tá bom? Um beijo para vocês. Para encerrar, é só para lembrar também que eu vou enviar então em PDF as fichas técnicas de modelo para vocês verem. E também vou enviar sem PDF em Excel as planilhas para vocês terem com vocês, poderem fazer depois, se quiser fazer direto nela ou ter para vocês usarem no futuro. E o link da onde pegar o índice de aproveitamento. Agora, eu sei que às vezes algumas pessoas têm dificuldade de gravar no celular, até porque eu tenho também. Então, se quiser que eu mande as planilhas de Excel via e-mail, só me avisa, me manda um WhatsApp, me dá um alô, que eu mando por e-mail também, tá bom?